Boa noite, galerinha iluminada. Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um. Aqui falo tudo sobre iluminação e como você, eletricista, dobrar o seu faturamento aí em 3 meses com as dicas que passamos aqui todas as semanas, principalmente aqui pelo YouTube, Facebook e também aqui pelo Instagram, tá bom? Convido vocês a se inscreverem nesse grande canal, ative o sininho e para quem está aqui no YouTube, convido a conhecer o Instagram. Lá aparece mais o meu dia a dia, tem os stories, então fica uma coisa mais pessoal também e fique aí à vontade, tá bom? Quanto mais vocês interagem, engajam, mais as plataformas entendem que a iluminação é importante, é um conteúdo importante, além de dicas que eu trago aqui com relação a negócio, a empreender na iluminação, a como você gerar contato, network e outras coisas aí que nós temos feito esses dias aí, digamos assim, 2022 para frente, tá bom? E quando a gente fala de projeto, nós falamos de planejamento. Você vai receber o quê? É uma foto da residência. Então, vamos falar aqui de um apartamento. Então, essa foto, tirando uma foto de cima, como se fosse passar um facão na casa, é o que chamamos de planta baixa. Então, você precisa ter ali a planta baixa e você vai entender as dimensões. O tamanho do quarto tem 3 por 4 metros, a sala é 6 por 5, e aí você vai tendo o tamanho dos dimensionamentos, além de você ver a parte elétrica que é contigo, você sabe mais do que eu, as tomadas, eu posso dividir aqui em quantos circuitos e tudo mais, e aí quando você vai entrar no projeto luminotécnico, aí você vai ver a divisão de cenas numa sala, então você tem um circuito, mas você vai dividir em 4 cenas, não, aqui eu quero dividir em mais cenas, eu quero dimerizar. Então, tudo isso é bacana para você ver essa questão da qualidade para o seu cliente, essas reações, pensando nas reações de bem-estar do morador ali. Então, ele vai dormir bem, ele vai relaxar, ele vai assistir a sua série favorita, o seu jogo de futebol, a sua novela, e tudo mais. O planejamento é essencial. Então, quando a gente vai falar de etapas, basicamente temos ali 4 etapas. Eu separei aqui 4 etapas, que é alimentação e medição. Então, nesse momento, você tem lá a energia que vem do poste da companhia elétrica, é levada para dentro de casa, e através de um padrão de cabos, que você segue a norma, esses cabos, essa fiação se conecta com os cabos que vêm do poste, se conecta com os cabos que vai vir da residência, e aí vai levar essa energia elétrica para as luminárias, vai levar essa energia elétrica para as tomadas. O segundo passo é a distribuição, que depois que a energia chega na residência do seu cliente, é hora de você distribuir ela para todos os cômodos. Isso é feito com um quadro de distribuição, que é o chamado quadro de força, né, de energia, que fica no interior da casa. Normalmente você abre a porta, ele já está ali atrás da porta, ali, é o local, basicamente, que as construtoras entregam. Falando de apartamento, estou dando exemplo de apartamento, mas pode ser casa, pode ser loja, pode ser ambiente comercial. E aí ele é responsável por receber essa energia vinda no disjuntor padrão da entrada, né? Ele vai distribuir e transitar para os circuitos elétricos de todos os ambientes. Terceiro ponto, aí entramos no nosso grande star, a iluminação. Então, quando a gente vai falar aqui da iluminação, depois de passar por essa primeira e segunda etapa, você pode definir como vai ser a iluminação de cada ambiente. É hora de levar essa energia, preferencialmente utilizando ali conduítes, o fio está certinho, novamente, seguindo a norma. Então, você vai trazer a cada ponto, e esse ponto vai ter o retorno lá, que você vai ligar com o interruptor. Como eu falei, tem a norma aí 8995, em residências não tem uma obrigatoriedade em iluminação de seguir norma, mas eu indico sempre o uso da norma para você ter um guia, aquele guia, tá? Porque ele te dá dicas, te dá insights. Então, você vai pegar, por exemplo, a quantidade de pacote de luz que você precisa por ambiente. Então, você vai ver lá na norma que numa mesa de trabalho você precisa de 500 lux. Então, você vai indicar uma luminária ali. E eu sempre falo para pôr uma gordurinha pelo menos 20% a mais. Tem alguns vídeos meus no YouTube que eu explico um pouco dessa depreciação do LED ao longo do tempo, que ele perde ali um fluxo luminoso ao longo do tempo. Ali tem a LM80, por exemplo, tá? Então, ela vai chegar e vai durar tantas mil horas ali,
Então, podemos dizer que, dando um exemplo em anos, vamos dizer que ela dure 10 anos. E ali, quando chegar nos últimos 3 anos de vida, ela vai estar com 20% a menos. Eu preciso, se eu vou ter 500 lux, falando de modo resumido, eu tenho que ter uma luminária com 600 lux. Agora, zero. Então, quando for passar os anos, ela vai ter de 600, ela vai ter 590, 550. Aí lá no último ano ela vai ter 500 aqui na mesa. Então sempre põe uma gordurinha a mais. Aí você vai ver na norma que corredor, tem um corredor de prédio, né? Que precisa ter a norma lá, inclusive conversar com os bombeiros, né? Porque também tem a norma da iluminação, mas você tem também autorizações como a do bombeiro, por exemplo. Então você vai ver que nos corredores passagens você pode ter, se eu não me engano, 200 lux, uma luz mais fraquinha. Então você fala, pô, se no corredor eu posso ter, vai, imaginando que eu estou no home office, aí dentro do home office, tá, beleza, então eu vou pôr uma luminária que ela me entrega 600 lux. Eu posso ser uma luminária no teto, eu posso ser um luminária pendente, eu posso ter uma luminária de mesa, e aí você pode brincar, inclusive misturando pendente com luminária de mesa, não tem problema. E aí no corredor ali do seu apartamento que vai chegar nesse escritório seu, nesse quarto, você tem ali pode ser uma luz indireta, pode ser um trilho, pode ser um spot, pode ser um perfil que te dá ali os 200 lux e tá tudo certo. Então, assim, você pode ter dicas que você consegue lendo esse guia que te ajuda, tá? E é claro, volto a dizer, a prática vai te deixar com o olhar afiado, tá? Então, você vai chegar uma hora que você vai pegar uma lâmpada no spot e falar, essa aqui, pro corredor, tantos lumens, faz bem. De acordo com esse pé direito normal aqui, um pé direito normal, a gente fala ali 2,40, 2,5, até uns 2,70, tá? Pode variar um pouquinho de acordo com a residência, de acordo com a construtora. Fala que as residências estão cada vez também com o pé direito menor. Antigamente você tinha os apartamentos antigos aqui de São Paulo, pé direito acima de 3 metros, mas tem que seguir uma normativa e não pode ter, com o gesso, tudo não pode ser menor que 2,40 ou 2,30, tá? Então eles estão já quase no limite. Como a maioria das pessoas faz um forro de gesso que tem de 10 a 15 centímetros, eles têm que entregar um pé direito que tem acima de 2,5. Então, muitas vezes, alguns casos, as pessoas têm voltado a usar os trilhos, essa decoração urbana, que é para aproveitar um pouquinho esses 10, 15, 20 centímetros de pé direito, tá? Então, você pode ter uma iluminação que você tem um trilho, que você misture com gesso, aí a gente já está falando de outro assunto, já indo já no projeto ali em si. Eu só estou aqui de vez em quando dando uma pincelada para você imaginar até onde você pode chegar. Mas acho que é importante esse primeiro passo. Enfim, agora pegando aqui um quarto item, né? Eu falei que eram 4 itens, já vou revisar todos para vocês. A tomada, né? A tomada é o ponto de energia que serve para ligar diversos equipamentos. Então, novamente lá, só para relembrar, NBR 5410 regulamenta as quantidades mínimas de tomadas de iluminação em cada cômodo e determina, por exemplo, que sempre tenha uma tomada perto da pia do banheiro, em locais com até 6 metros quadrados, tenham pelo menos um ponto de luz. Se você seguir a NBR 5410, que já é para o seu dia a dia, esse já não é o meu universo, é o universo de você eletricista. E seguir a 8995, você já vai ficando mais completo. Então, você já tem 2 guias ali para seguir. Então, ele já vai te ajudar na hora que você ter dúvida. E, claro, também tem aqui o Brunão aqui, Luz Decoração. Tamo junto. A ideia é essa também. Estamos aí para ajudar aí a elevar o nível de você, eletricista, e, claro, dobrar aí o seu faturamento rapidão. Então, vamos lá. Revisando etapas para a confecção da rede elétrica, você tem alimentação e medição, 2, distribuição, 3, iluminação e 4, as tomadas. Então, você tem pelo menos esses 4 e você vê que um dos 4 pontos é a iluminação. Mas a iluminação, ela é tão importante que ela pode ser um dos fatores mais perceptíveis pensando no seu cliente, na observação do seu cliente. Muita coisa que o eletricista faz, infelizmente, não é vista. E é por isso que eu também incentivo vocês a tirarem fotos, fazerem vídeos do passo a passo. Muitos de vocês não têm
um perfil do Instagram que vocês divulgam o que vocês fazem. Eu vejo poucas postagens, tá? A maioria dos eletricistas que eu conheço, alguns nem rede social tem, esse é um ponto. Nada contra, tá? Mas é o mundo de hoje, né? Então a galera usa, né? Usa a rede social, o Instagram, o Facebook, agora tem TikTok. Não precisa entrar em tudo. Escolhe uma. Escolhe uma para começar a brincadeira aí. Então, de repente, estamos aqui no YouTube, você pode fazer uns vídeos no YouTube, fazer um site simples. A gente tem um vídeo aí, depois vocês olham, um vídeo que a gente fez em 2 partes, de tão bacana que ficou, para não ficar muito extenso. Falando ali de Google Meu Negócio, de você montar um site simples, que é o seu cartão de visita virtual. E ter uma rede social. É um site simples. O Google, o YouTube, você pode. É interessante, mas pode ser uma segunda etapa. Site simples. Entra lá no Google Meu Negócio, depois olha o nosso vídeo lá para vocês entenderem um pouquinho melhor. Procura aí nas últimas 3 semanas, foi tudo em janeiro aqui, para ajudar a dobrar o seu faturamento aí. E daqui a 3 meses você me falar quanto você está conseguindo aí, tá? Quanto você estava agora em janeiro e quanto que você vai estar lá em março, abril. Eu quero saber, tá? Eu quero que vocês mandem mensagem, coisas que vocês falaram, puta, Bruno, aquela dica foi legal, puta, essa dica aí não serviu para nada, não deu certo. Vamos entender. Tá? Vamos entender. Eu não estou aqui falando regras, estou aqui para incentivar, dar insights. Vamos pensar um pouquinho fora da caixa aí. Então é isso. É nóis.